Boa noite, irmãos. A graça e paz do nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos. Hoje nós vamos continuar o nosso estudo no Catecismo de Heidelberg. Hoje nós vamos iniciar o 7º dia do Senhor, e a pergunta de número 20. O Catecismo ele é dividido em 52 domingos, que é uma ferramenta que foi preparada para ser estudada nos dias do Senhor, durante um ano. Dá para você estudar durante um ano todo. Se você quiser fazê-lo, é interessante pegar as perguntas, as respostas e no dia do Senhor separar o tempo para estar estudando a palavra do Senhor. É uma ótima ferramenta. Nós estamos vendo pergunta a pergunta nas terças e quintas em forma de pastoral, tá? E hoje nós vamos à pergunta de número 20. E a pergunta diz o seguinte: então, todos os homens foram salvos por Cristo, exatamente como por meio de Adão todos pereceram? Veja, recapitulando, para que os irmãos entendam a dinâmica da pergunta, nós temos seguido a estrutura do catecismo, e o catecismo tem desenvolvido um raciocínio no que diz respeito à necessidade de um redentor. Nós já vimos a condição de pecado, a condição de queda em que todos os homens se encontram, e vimos que para que essa condição de condenação ela fosse desfeita, havia necessidade da satisfação da justiça divina. E vimos também que havia necessidade de um mediador, haja vista o próprio homem não poder redimir a si mesmo. Vimos as características necessárias desse mediador, e a pergunta 18 vai deixar claro que esse mediador é o Senhor Jesus Cristo, que atende todas as características que são exigidas para ser um mediador entre os homens caídos e a justiça de Deus. E nós vimos na questão de número 19 que nós afirmamos isto, que Cristo é o mediador perfeito, é homem justo e é Deus perfeito por meio das escrituras sagradas, E aí a questão que se insere, a questão de número 20 nós sabíamos que todos pecaram em Adão, sabíamos que todos carecem de condenação. A pergunta é então colocada da seguinte forma: se todos nós pecamos e caímos em Adão, agora que temos Cristo como mediador, significa que todos os homens são salvos em Cristo? Veja que é uma pergunta interessante, porque nós vamos encontrar nas Escrituras a relação entre o primeiro Adão e o segundo Adão, ou Adão e Cristo, E muitas pessoas se questionam sobre o que nós chamamos de universalismo, ou seja, a salvação de toda a humanidade, porque em algumas passagens nas Escrituras elas parecem transmitir uma ideia e causam certa confusão. Não digo propriamente das passagens, mas especialmente das pessoas que leem, Porque nós devemos partir de um pressuposto de que a Escritura ela é inerrante, É a palavra de Deus, ela não contém erros. E se algo parece contraditório, nós precisamos buscar a clareza e chegar ao ponto de compreender verdadeiramente o que a Escritura está dizendo, porque não há contradições entre as partes, Mas sim, existem algumas passagens que levam a crer que há uma ideia de universalismo. O próprio texto de Romanos, no capítulo 5, nós vamos encontrar, deixa eu abrir aqui rapidamente, versículo 12 do capítulo 5 de Romanos vai dizer: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Veja aí a relação com o primeiro Adão. Aí o versículo 18 diz o seguinte: pois assim como por uma só ofensa veio o juízo sobre todos os homens para condenação, assim também por um só ato de justiça veio a graça sobre todos os homens para a justificação que dá a vida. Eu não vou entrar aqui na explicação do sentido, porque nós tomaríamos um tanto de tempo, mas existe uma forma, para você que não tem o domínio do texto original, do grego, para saber o tempo, a declinação e tudo mais, existe uma forma muito simples
que o cristão comum tem de verificar a veracidade de uma interpretação quando está lendo a Bíblia, quando está estudando as Escrituras Sagradas. É justamente observar o todo. Nós cremos que a melhor ferramenta para a interpretação das Escrituras são as próprias Escrituras. Então, se nós temos um texto onde nós encontramos um significado que ele destoa do demais, né, de todo o corpo canônico, de todo o corpo das Escrituras, isso deve chamar a nossa atenção. Veja, por exemplo, o texto que está colocado aí como texto prova, eu coloquei no início do vídeo para os irmãos as referências do Evangelho de Mateus, o capítulo de número 7, versículo 14. Veja o que está escrito: porque estreita é a porta e apertado o caminho que conduz para a vida, e são poucos os que acertam com ela. Se fosse de fato uma ideia de universalismo ou de salvação de toda a humanidade, nós teríamos dificuldade com esta passagem e com muitas outras passagens no Novo Testamento, não é? A ideia de universalismo é uma ideia que é facilmente refutada à luz das Escrituras. Não é? Nós sabemos que a condenação, nós temos, por exemplo, a parábola do rico e do Lázaro, ele estava num lugar de condenação, não é? Então é evidente biblicamente que existe um lugar de condenação, de que os ímpios eles estão padecendo condenação eterna, né? Então não teríamos dificuldade em refutar a ideia de uma salvação que se estende a todos os homens. A interpretação mais adequada seria que, assim como o pecado veio sobre todos os homens e a condenação sobre todos os homens, por um só ato de justiça, a graça se tornou também disponível a todos os homens. Um nós recebemos de nascimento e a outra nós recebemos de graça. Não significa que isso é indiscriminadamente, é o próprio Deus quem vai despertar os corações ao arrependimento. Existem muitas passagens, né? O próprio Romanos capítulo 9, o Senhor vai colocar também a ideia de vasos de honra, de vasos de desonra, o ímpio para o dia da condenação. Então, não tem como sustentar a ideia de que a salvação ela se estende a todos os homens indiscriminadamente. E é justamente isso que a resposta da pergunta de número 20 vai nos dizer no Catecismo de Heidelberg. Veja a resposta. A pergunta é, né? Então todos os homens foram salvos por Cristo, assim como por meio de Adão todos pecaram? A resposta é não. Só estão salvos os que, pela verdadeira fé, foram enxertados em Cristo e aceitaram todos os seus benefícios. Só são salvos os que, por intermédio da fé, eles foram enxertados em Cristo. Essa linguagem nós vamos encontrar aqui no Novo Testamento, no livro de Romanos, como se nós fôssemos ali como gentios, oliveira brava, e fomos enxertados em Cristo. Nós não fazíamos parte do povo e nos tornamos povo. Então, a ideia também é defendida pelo apóstolo Paulo aos Gálatas, a ideia de uma descendência espiritual, não é? De que nós somos israelitas por causa da fé, nós somos descendentes de Abraão não por causa do nosso nascimento, mas por causa da fé, né? Então, é claro nas Escrituras essa ideia de que nós nos tornamos filhos de Deus por intermédio da fé. Nós que não éramos, porque todos pecaram, né? Nós que éramos inimigos, que não éramos povo, que tínhamos, na verdade, inimizade para com Deus, agora nós fomos feitos filhos de Deus. Nós fomos libertos da escravidão do pecado, nós fomos resgatados da condenação do pecado e fomos feitos filhos de Deus, não é? Então a pergunta é: a salvação é para todos os homens indiscriminadamente? Não. A salvação é para todos aqueles que são salvos e foram enxertados em Cristo por intermédio da fé. A condenação ela está sobre todos os homens. A salvação ela é pela graça, mediante a fé, né? A necessidade de que este dom de Deus, que é a fé, nos seja entregue, tá? O meio ordenado por Deus para despertar da fé é a pregação da palavra. A fé vem pelo ouvir
e ouvir a palavra de Deus. Mas não se esqueça, a fé é dom de Deus, é Ele quem dá, é Ele quem chama ao arrependimento, é Ele quem abre os corações para entender a sua palavra, é Ele quem quebra os corações endurecidos. Então, por mais que nós sejamos sábios e prudentes, eu até compartilhei essa semana um pequeno trecho de um texto de J.I. Packer, ele falando sobre isso. Eu acredito que o livro é A Evangelização e a Soberania de Deus, é um livro muito bom, e ele vai falar justamente sobre isso, que não é a nossa capacidade de argumentação, não é a clareza dos nossos argumentos, não é a nossa própria espiritualidade, não é nada que está relacionado a nós que vai fazer com que a pessoa que ouve a mensagem que é pregada ou que é propagada por nós, ela se converta. Nós precisamos entender que é uma ação extraordinária do Espírito Santo de Deus. A nossa parte, ela está somente em obedecer a Deus, em ir e pregar o Evangelho. A nossa tarefa, ela não está ligada diretamente aos resultados, né? Logicamente, se nós não formos, o Senhor levantará outros para que o que Ele ordenou seja realizado. Mas não é... As pessoas colocam esse limitador, né? Como se faltou isso, faltou aquilo. Tem uma história que às vezes as pessoas contam e sensibilizam muitas pessoas. A pessoa passou por mim no calçadão e ela pediu atenção, eu não conversei com ela e ela se suicidou e tal. Então, se eu tivesse feito isso, se eu tivesse feito aquilo, ela não teria se perdido. Então, eu deixei essa pessoa ir para o inferno. Ora, meus irmãos, certamente se nós não pregarmos, se nós não obedecermos a Deus, o sangue dessas pessoas, elas estarão sobre nossa cabeça, mas não significa que um eleito vai se perder porque um outro falhou, né? Todos aqueles que o Pai deu ao Filho, todos eles estarão guardados em suas santas e poderosas mãos. Nenhum deles se perdeu, a não ser o filho da perdição, como é a linguagem escriturística, aquele para que se cumprisse tudo o que estava escrito, né? Então, nós sabemos que a salvação, ela é dom de Deus, nós cremos nisso. Esse é um dos pilares da fé cristã, da fé calvinista, por assim dizer, é que Deus salva pela graça somente, por intermédio de Cristo somente, né? E Ele é soberano na salvação. Nós cremos nisso, tá? Então, não são todas as pessoas indiscriminadamente que são salvas, né? Nós vamos encontrar as parábolas que falam muito sobre isso, sobre os caminhos, sobre as portas e tudo mais, e isso é claro à luz das Escrituras, tá? Não são todos os homens que são salvos indiscriminadamente. É necessário que haja um agir misericordioso e gracioso de Deus para a salvação. Como nós não sabemos, é o grande erro dos calvinistas em certa medida, não vou falar todos, mas alguns, é pensar assim: Deus vai salvar todos aqueles que Ele elegeu, então tudo bem, não precisamos fazer nada, não precisamos evangelizar. É parte certo, parte errado, né? Certamente nenhum daqueles os quais o Senhor elegeu e amou antes da criação do mundo, nenhum destes vão se perder, tá? Mas isso não significa que nós não tenhamos o dever de, em obediência ao nosso Senhor e amor à sua palavra, de atender o que Ele ordena, para que sejamos assim instrumentos de Deus para o alcance daqueles que Ele amou desde a eternidade, não é? Então, por mais que nós saibamos que nenhum deles vai se perder, a nossa preocupação não é preencher uma cota de pessoas nos céus, não é por causa da eficácia dos homens ou da habilidade dos homens que todos os eleitos eles vão ser salvos. É por causa da própria soberania de Deus, da própria providência de Deus, da própria perseverança dos santos. É por causa de Deus que nenhum daqueles os quais Ele amou vai se perder, tá? Mas em onde está o erro? O erro é pensar que a nossa tarefa é meramente preencher a quantidade de eleitos até que o fim dos tempos venha. Não, nosso dever é obedecer a Deus, amar a Deus, né, e testemunhar dele. Lembre-se que uma das características da igreja no Novo Testamento é que o Senhor nos deu poder para sermos
testemunhas, não é? O Evangelho, ele não foi dado para que ele seja escondido, enterrado como um tesouro que você oculta dos demais. Ele foi dado gratuitamente, graciosamente, para que nós o anunciemos também, graciosamente, gratuitamente. Nós testemunhamos também, da mesma forma como fomos salvos, e nós somos ensinados por Deus a amar, porque quando fomos salvos entendemos o amor de Deus, que é um amor altruísta, que é um amor desinteresseiro, que é um amor que é gracioso, não é? E oferta perdão e vida a nós sem que nós pudéssemos oferecer nada, e ele ordena que nós façamos o mesmo, não é? Anunciemos a redenção em Cristo Jesus, anunciemos o Redentor, testemunhemos da obra e da pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo. Há pessoas que talvez nós não conheçamos, há pessoas que talvez não, a nosso ponto de vista, não mereçam o Evangelho, não são dignos do Evangelho, o nosso ponto de vista, mas nós não éramos, nós não éramos dignos, nós não merecíamos, nós não éramos povo, e o Senhor nos amou. Então é isso que nós aprendemos pelo testemunho do próprio Pai, do próprio Deus, é que o Evangelho, ele é uma bênção de Deus para os homens. Eles precisam desta redenção, eles precisam do Evangelho, eles precisam de Cristo. E assim como nós recebemos a salvação em Cristo Jesus, nós devemos anunciar também a salvação em Cristo Jesus. Todos os homens serão salvos? Não, apenas aos quais o Senhor elegeu, chamou e fez perseverar até o último dia. Todos serão condenados? Também não. Nós sabemos que existem dois caminhos, existem dois destinos. Pastor, como saber se eu sou um salvo ou se eu não sou um salvo? Olha, não dá para você simplesmente olhar para uma pessoa e dizer ela não é eleita ou eu sou eleito, né? Mas nós cremos que o Espírito de Deus, ele testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. É possível que na sua caminhada cristã você vai ter dias que vai perguntar-se: será que eu sou salvo? Por que eu não consigo isso? Por que eu não consigo aquilo? E não falando de coisas materiais, mas estou falando do progresso na fé. Mas é certo que nossas lutas, elas serão constantes, mas à medida que nós caminhamos, é muito possível que o Espírito Santo de Deus nos dê a paz e a confiança de que de fato nós somos filhos de Deus. Não é simplesmente tornar-se membro de uma igreja cristã, de uma igreja reformada, de uma igreja histórica, e crer na doutrina da predestinação e ser batizado, e isso tudo significa que você é um eleito ou não, tá? Não é bem por aí. Nós sabemos que o Senhor, ele conhece os seus eleitos, nós não conhecemos. Nós podemos observar os frutos, as evidências, mas nós não temos aí o papel e a função de separar o joio do trigo. A nossa função é pregar o Evangelho e crer e clamar ao Senhor que o seu Espírito Santo faça surtir os efeitos ordenados pelo próprio Pai através da nossa pregação, e que não apenas os que nos cercam, mas nós mesmos, os da nossa própria casa, sejam beneficiados pela mensagem do Evangelho e sejam salvos. Essa é a nossa oração, deve ser a tua oração pelos teus filhos, deve ser a tua oração pelas pessoas que são próximas de ti e ainda não servem a Cristo, que eles sejam alcançados pelo Evangelho, que eles tenham seus olhos abertos pelo Senhor e creiam na mensagem do Evangelho. Você precisa fazer duas coisas, então. Uma é pregar o Evangelho, não é? O Evangelho é a palavra de Deus, e você precisa orar, fazer o que o Senhor ordena e crer que o Senhor fará o que está de fato dentro ali da sua responsabilidade, né? É Ele quem salva ou não, Ele quem escolhe, Ele quem decide. O nosso papel é crer e pregar, né? Orar e pregar. Esse é o ministério da igreja no mundo. Não é apenas adorar, certamente é um dos ministérios da igreja, e eu creio que o principal é o prestar culto a Deus, ter uma vida santa, mas anunciar o Evangelho, ele está intimamente ligado, ele não pode ser separado deste ministério da igreja.
é porque nós pregamos o Evangelho para que todos os eleitos eles se congreguem, para que possamos cultuar juntos, não é? Então é necessário que nós, enquanto igreja, entendamos que este é um ministério que pertence a todos nós, o povo de Deus, não é? Então, meus irmãos, na quinta-feira nós vamos continuar, né, tratando mais um pouco sobre o que é fé, porque você pode se perguntar o que é, né? Porque nós sabemos que a salvação ela é pela graça e por meio da fé. Nós vamos saber um pouco mais sobre isso, o que é a verdadeira fé. Isso é muito bom para tirar um pouco das nossas dúvidas, né? Não todas, certamente não tirará todas, mas vai nos auxiliar muito no que diz respeito à nossa segurança de salvação. Tá bom? Que o Senhor vos abençoe, que o Senhor continue os guardando, os livrando de todo mal. Nós recebemos os decretos, o decreto da prefeitura. Nós estamos ainda por reunir, não reunimos o conselho, mas o mais tardar, até na quinta-feira, nós teremos uma posição sobre como faremos já para esse próximo final de semana. Tá? Continuem orando pela vida dos nossos irmãos, aqueles que ainda estão enfermos. Louvamos a Deus pela vida daqueles que têm se recuperado e Deus tem sido maravilhoso nesse sentido. Nós podemos louvar a Deus desde já, porque no nosso município a taxa de mortalidade tem sido bem abaixo do que nos demais. Deus é muito bom e nós sabemos disso. Mesmo que tivesse um resultado contrário, ele continuaria sendo bom, mas eu creio que o clamor do povo de Deus, nós temos orado por isso, e o Senhor Deus tem sido longânimo e tem atendido às nossas orações. Então continuemos clamando a Deus, conforto àqueles que perderam seus entes queridos, recuperação àqueles que estão enfermos, neste momento de retorno, que os irmãos estejam orando para que não haja um novo agravamento e mais infecções, para que tudo possa correr bem, para que nós não tenhamos um novo travamento em todas as coisas. Tá? Orem, continuem sendo prudentes, o Senhor há de nos dirigir triunfantemente para o fim deste momento de recessão, onde estamos impedidos de congregar. Tá? Que o Senhor os abençoe a todos. Essa é a minha oração. Boa noite.